Oi, este é mais um Olá! Conversas sobre Teatro. Meu nome é André Ferraz e hoje estamos com Carla Martins, atriz, diretora, preparadora corporal, coreógrafa e fundadora e diretora artística do grupo Pele de Fulô. A Carla, ela é doutoranda em artes cênicas pela Unirio, com um projeto, com uma pesquisa, que é o nosso assunto de hoje, que é matrizes populares no treinamento para o artista cênico, para o artista cênico. Né? Tudo bem, Carla? Oi, André, tudo ótimo. Que prazer enorme estar aqui com você conversando nesse bate-papo. Para mim, falar sobre o universo das brincadeiras populares é apaixonante porque esse universo me atravessa desde que eu me entendo por gente, desde que eu era menina e dançava maracatu nas ruas de Olinda. Então, esse universo, ele de alguma forma, ele sempre esteve presente no meu quintal. E hoje em dia, ele é fruto de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos como artista e hoje podendo focar no meu doutorado. Já no mestrado, eu já falava um pouco sobre isso, sobre as motrizes afro-ameríndias presentes nas brincadeiras populares, especificamente as do universo pernambucano, o frevo, o caboclinhos, o cavalo marinho e o maracatu rural e nação, porque eu sou pernambucana e acho que eu ocupo bem esse lugar de fala, então essas brincadeiras, elas me norteiam muito e norteiam a minha pesquisa e o meu trabalho. E a partir delas, eu comecei a investigar possibilidades, caminhos para que o artista cênico pudesse desenvolver um treinamento para estar em cena e também para que ele pudesse compor as figuras deles, os personagens deles para os espetáculos. Então, desde a minha primeira direção, que foi em 2011, com o Cravo do Canavial, eu aplico com um grupo de artistas alguns princípios elencados dessas brincadeiras, promovo um treinamento junto com esses artistas e, a partir disso, a gente começa a compor as figuras. E eu vou desenvolvendo uma dramaturgia, que é uma dramaturgia ativa, que eu falo que é uma dramaturgia ativa porque ela é composta, construída em sala de ensaio, junto desses artistas, e os espetáculos vão sendo levantados a partir daí. E o meu doutorado também parte desse lugar. Muito bem, muito bem. E uma coisa que é bastante interessante, a Carla também ela foi ministrante de oficinas, né, na Coarte UERJ, né, onde eu sou orientador, e lá ela fez um trabalho muito interessante também dentro dessa estrutura, né, da ideia das matrizes populares. E eu percebi também que a sua pesquisa de doutorado, ela também tem essa relação com a praxis, né? Assim, não é só uma pesquisa teórica, né? Isso que você falou, né? Sempre dessa verificação, dessa aplicação prática com um grupo em loco. Então, você não só em Natal, né? Que você foi professora lá também, mas no Rio de Janeiro você montou um grupo que trabalhou com esses preceitos das matrizes populares e para acompanhar a sua pesquisa de doutorado. Né? Fala um pouquinho para a gente essa relação que você tem com essa questão da praxis, né? Com essa relação teoria e prática no seu doutorado. É uma relação que parte da prática, sim, parte da sala de ensaio, iniciou com uma experiência em loco, né? Quando eu fui lá a Nazaré da Mata, quando eu me juntei a alguns brincadores de alguma manifestação, por exemplo, quando eu fui até Águas Compridas conversar com o mestre Afonso do Leão Coroado, quando eu fui
a Nazaré da Mata conversar com o mestre Zé do Carro, lá do Cambinda Brasileira. Então, ela começa ali, ela começa na experiência, né? Na experiência do brinquedo, no próprio território, no próprio terreiro desse brinquedo. E essa vivência, que é minha, que está tatuada na minha pele, eu levo para a sala de ensaio junto com um grupo de artistas, e isso eu desenvolvi também no Rio de Janeiro, porque a minha pesquisa do doutorado está linkada com um grupo lá do Rio de Janeiro, né? Não está linkada, a princípio, com o grupo Pele de Fulô, lá do Rio Grande do Norte. Então, esse grupo no Rio de Janeiro, eu reuni esse grupo, né, que é formado por alunos da Unirio e também por artistas da cidade. A gente, durante 2 anos, desenvolveu uma praxis baseada num treinamento a partir das brincadeiras que eu já elenquei aqui no início da nossa conversa, e a gente foi levantando as figuras que compõem o espetáculo que agora é o espetáculo do momento, é o espetáculo que eu estou trabalhando, que é o Sob o Sol, a história da cigana que engoliu a terra e se vestiu de sol. Então, parte completamente da prática, né? Desse encontro, do meu encontro com os brincadores e do meu encontro, que aí eu trago coisas comigo, registrado na minha memória de pele, e do meu encontro com esses artistas. Então, é uma prática que se renova a cada encontro, porque esses artistas trazem uma mitologia pessoal que é deles. Então, que friccionada a minha mitologia pessoal, a gente consegue compor e construir os espetáculos e desenvolver também um caminho de treinamento. E quando eu falo treinamento, André, eu trago a ideia não de militarização, de formatação, mas de ampliação de potência. Aí eu trago um conceito lá do LUME, né, do grupo da Unicamp, que é um grupo que eu tenho um afeto e me debruço muito nas pesquisas deles, né? Tive a oportunidade de fazer algumas oficinas com os integrantes do LUME. É um treinamento que parte da ampliação de potência, ou seja, treinamento associado à palavra tradinare, ensinar o falcão a caçar aquilo que ele já caça, ampliar a potência do falcão. Não é ensinar algo novo para ele, mas é uma ampliação de potência. Então, com essa ideia de ampliar a potência do que aquele artista, do que aquele intérprete traz para a sala de ensaio, é por aí que a gente desenvolve o trabalho. Muito bacana. E assim, falando um pouquinho mais sobre o treinamento, né, propriamente, porque assim, falando também como senador, né, e pensando nesse lugar que às vezes a gente passa um pouco batido, né, algumas pessoas costumam passar um pouco batido pela questão do processo, né, do treinamento enquanto processo, e já pensando na questão de uma cena pronta, enfim, que seja ideal também. E é interessante que nos seus trabalhos, né, que eu acompanhei, tem sempre uma percepção de que teve muito esse investimento nessa relação com o treinamento, né? Tanto com os alunos quanto com os atores, né? Que você já trabalha no grupo. Então, assim, a gente falar um pouco mais também dessa questão desse treinamento e como você acessa, por exemplo, vou citar aqui o que eu vi, né? Você trabalhou com os alunos pegando o trecho de Gota d'Água, por exemplo, né? Uma peça que já existe, né? Ao contrário desse processo que você falou, que é um processo de construção coletiva, você pega já um texto, mas aí você trabalha dentro de um outro lugar também, que é esse lugar do treinamento, da percepção do trabalho corporal do artista, até ele chegar naquele texto, e não o texto como um lugar, um objetivo único, assim, mas que você tem outros caminhos, outros percursos, né? E isso dentro da sua pesquisa também, né?
de matrizes populares e perceber que cada lugar tem esses lugares. Por exemplo, no Rio de Janeiro você consegue acessar esse lugar de cultura popular muito forte também, né? E como você, mesmo com a dramaturgia que não tem uma ligação tão óbvia, né? Também talvez com a cultura popular, você consegue acessar esse lugar, né? Esse lugar popular no corpo, né, da pessoa. Isso é muito interessante. É porque a gente trabalha com mitologia pessoal, com questões que se dão no lugar da ancestralidade, e acho que nos meus processos eu procuro ter o lugar da escuta muito aflorada. Então, eu escuto muito quem está vindo para trocar comigo. Se é um grupo, aquele grupo específico de atores, ou se é dentro de uma sala de aula com alunos. Então, eu escuto, eu me abro para a escuta da potência do que aquelas pessoas já trazem consigo. E, a partir disso, eu começo a elaborar um caminho. Claro, existem princípios ali que eu já fui sistematizando, né? Que já tem uma estrutura. E aí vem da minha pesquisa mesmo, do treinamento, usando elementos, eu pinço elementos aqui do frevo, ali do maracatu. Então, já existe um caminho esboçado, mas esse caminho ele não é fechado. E depende muito do que vem, né, com aquelas pessoas. E essa abertura, né, que se dá para o encontro, né, porque cada um é um universo, né, André? E cada um tem uma potência que a gente nem imagina, nem a própria pessoa sabe o quão potente existe do lado de dentro, né? Então, essa escuta, esse jogo de buscar os desdobramentos, buscar o subterrâneo, né? Fazer com que aqueles artistas também queiram se mostrar, né? Queiram se redescobrir, né? Então, é todo um jogo que vai acontecendo e isso faz com que o processo seja muito valorizado, né? Porque requer um tempo, e a escuta precisa de um tempo, né, para a gente escutar bem, para a gente entender bem por onde o outro quer navegar. Agora, isso é muito legal, porque isso faz com que as pessoas se sintam coautores daquele processo, né? Porque cada um tem a autonomia do seu processo, mas a gente está ali trabalhando aquele coletivo especificamente. Aí, quando você fala do Gota d'Água, que foi um trabalho que eu desenvolvi numa oficina da Coarte, em pouco tempo, aqueles alunos já estavam envolvidos exatamente por isso. A gente não começou, eu não trouxe o texto Gota d'Água para a gente ler de imediato. A gente começou a levantar algumas questões e, a partir da minha percepção, eu entendi que talvez aqueles atores, aqueles alunos, aspirantes a atores, melhor dizendo, talvez o que eles quisessem dizer reverberasse no texto Gota d'Água. Aí eu disse, não, vou levar o caminho esse oposto, texto. exatamente. É o caminho oposto. Eu vou levar esse texto e ver de que forma isso reverbera. E aí, para minha surpresa, eu digo, bingo, acertei. E aí a gente começou a trabalhar com isso e trouxe atravessamentos de questões que estavam acontecendo naquele momento no cenário político e social. Exatamente, porque eu acho muito importante trazer esses atravessamentos também, sabe? Para dialogar com a obra. Então, foi por aí. É por aí, é a escuta, é o lugar da ancestralidade, sem dúvida, e é o emprego, né? Você está empregando a sua mitologia pessoal no trabalho. Isso faz com que aquelas pessoas envolvidas se sintam coautores daquele produto, vou chamar assim, coletivo, né? Que está sendo feito por aquele coletivo. Então, eu acho que é isso que me estimula muito esse caminho e acho que isso reverbera completamente com o universo das brincadeiras populares. A brincadeira popular fala disso. Se você vê um brincador vestindo a sua figura, você
percebe a singularidade daquele brincador. Aquele brincador é único, por mais que ele vista uma figura e o outro vista a mesma figura que ele. Por exemplo, um cavalo marinho, vamos imaginar que dois brincadores vistam a veia do bambu, em cavalos marinhos diferentes. Mas você vai ver uma singularidade que é daquele brincador, né? Que faz parte da mitologia pessoal daquela pessoa, né? Que faz parte dos códigos, das memórias de pele daquele brincador específico. Então, eu também trabalho muito primando pela singularidade, né? Pelo protagonismo de cada um, pela potência que cada um já carrega. E acho que por isso é que, independente de ser no Nordeste, ser no Sudeste, ser no Sul, eu acho que é um caminho que, de alguma forma, reverbera para as pessoas, porque elas empregam coisas que estão nelas mesmas, assim, no subterrâneo delas. E isso a partir das motrizes afro-ameríndias. Então, acho que tem tudo a ver. Sim, sim, não, com certeza. E algo assim que eu acho muito forte quando você fala, né, de matrizes populares e das motrizes, né? Vamos falar das motrizes, que é o motor, né, afro-ameríndio, né, com relação a essas brincadeiras e com relação à própria estrutura cênica, né, dos artistas brasileiros, latino-americanos, como é que a gente fala um texto, como é que a gente se mobiliza e desse, diria, embate, né, dessa relação da tradição com essas reconfigurações dessa tradição, né, na urbanidade hoje em dia, né? A gente tipo, como é que você enxerga esses deslocamentos que a gente acaba fazendo, né? Que você faz, eu faço também. Então, assim, da gente identifica, né, uma determinada tradição que acontece num contexto e relacionar essa tradição, como você citou aí, eu percebi que a gente alcançou um contexto político atual. Então, assim, entender que esse corpo tradicional ele se conecta com as questões também. Você percebe isso você, né, fala isso na sua pesquisa, percebe isso, né, no seu trabalho? Porque enfim, acho bacana. Eu percebo, sim, e acho que aqui eu preciso abrir um parênteses. São as minhas percepções sobre essas brincadeiras. Em nenhum momento, em sala de ensaio, nos meus processos, eu tento fazer um recorte da brincadeira em si e transportá-la para a sala. Não. É sempre uma relação. Eu deixo isso muito claro. Eu tenho um respeito enorme pelos brincadores e pelas brincadeiras populares e pelo lugar que elas ocupam. Então, em nenhum momento eu tenho a ousadia de dizer que estou eu trazendo o cavalo marinho tal qual ele os elementos para a sala de ensaio. Não, de forma alguma. Não tenho estofo para isso. Por isso que vou a campo e por isso que sempre que posso levo os artistas também para investigar in loco, para que eles também abram o campo perceptivo deles para traçar essas relações. Isso precisa ficar bem claro. E acho que o respeito, né, é algo que a gente precisa aprender desde sempre. A gente está precisando, inclusive, rever as nossas relações com relação a isso, né? Aprendi desde cedo que a gente não pode ir nas comunidades, falar com os brincadores, falar com as pessoas que brincam determinado brinquedo com o pé na porta. A gente tem que ter humildade. E acho que daí mesmo é que veio a minha escuta, essa transferência da importância da escuta para a sala de aula e para os meus processos criativos. Porque quando a gente vai para campo, a gente tem que ouvir bastante. Ouvir mais e falar menos.
porque a gente ouve os brincadores, inclusive nas entrelinhas, inclusive no cafezinho que a gente bebe na casa deles, por exemplo. Então, essa percepção da importância da escuta, eu acho que veio de lá. E também do respeito, né? E uma coisa que eu também aprendi cedo é que não adianta você ir para as comunidades, você escutar, anotar, listar, elencar as suas percepções, traçar, sistematizar a nossa um lógica procedimento. cartesiana ocidental. Não! E simplesmente não Não. voltar lá nunca mais, entendeu? Como se você fosse ali fosse uma fonte que você bebe e que você não tem nenhum compromisso mais de um retorno. O que é isso? Não, não é assim, sabe? Eu acho que a gente precisa, sim, retornar, e essa sempre foi uma preocupação minha. Por exemplo, no Cravo do Canavial, que foi o meu primeiro espetáculo onde eu escrevi e dirigi, que foi o meu espetáculo do mestrado, nós apresentamos lá no Engenho do Cumbe para os brincadores do Cambida Brasileira. O Tombo da Rainha, que foi um espetáculo último no Rio Grande do Norte, em Natal, com o grupo Pele de Flor, nós levamos o mestre Afonso de Pernambuco para Natal. Já que a gente... E nós fomos também, eu levei o grupo de intérpretes lá para Águas Compridas. E nós apresentamos o Tombo da Rainha nas quilombolas do Rio Grande do Norte. Então, essa minha preocupação de estar sempre trocando em movimento é uma preocupação constante. E o entendimento de que não existe nenhum tipo de pretensão da minha parte de fazer um recorte e levar para a sala de ensaio um brinquedo, porque não seria honesto da minha parte. Não, até essa questão da relação, né? É importante, né? Relacionar. Exatamente. São as minhas percepções junto da percepção daqueles artistas que estão trabalhando. E foi muito lindo, por exemplo, eu ver o mestre Afonso assistindo, fiquei nervosíssima na época do Tombo da Rainha, dizendo, mestre Afonso, e aí? Posso botar o Tombo da Rainha na rua? E ele ficar feliz e ficar maravilhado e rir com as cenas e se sentir identificado de alguma maneira, sabe? Então, para mim, me deu um respiro de alívio, porque a gente tem um compromisso com essas pessoas, sabe? Eu me sinto compromissada com esses brincadores, porque não é só ir lá, pensar coisas e sair. E uma outra coisa que eu queria falar também, André, quando você fala sobre motrizes, né, que eu falo motrizes afro-ameríndias, é um conceito do professor Zeca Ligeiro, sabe? Que ele trouxe e que eu adotei na minha pesquisa, porque as motrizes da ideia de movimento, né, de colocar em movimento. Motor, e acho que isso tem muito a ver com o universo das brincadeiras populares. A gente fala tradição como se a tradição não tivesse movimento. Mas a matriz é algo que está lá, parada, né? Que está lá, paradinha. É a ideia de movimento, motor. Exatamente, a motriz é estar em movimento. E a gente está em movimento mesmo quando está em pausa, né? A gente está em movimento mesmo quando está em silêncio. Então, acho que é por aí. Não, com certeza, com certeza. Carlinha, olha, muitíssimo obrigado por esse bate-papo. Só faltou o cafezinho. Assim, Pois é. Foi sensacional. Muito obrigado. Bom, convido todos a continuarem, né, pesquisando, estudando. Eu vou colocar aqui algumas dicas, né? Vou você passar também para mim depois umas dicas que eu boto aqui embaixo, dicas de leituras, artigos, vídeos, o que você quiser passar para a gente dividir com todo mundo, tá bom? Tá bom, André. Eu que agradeço esse convite maravilhoso nesse momento de isolamento social, né? Mais de 80 dias, assim, presinha em casa, necessário, né? Um momento necessário para que todo mundo fique bem, para que todo mundo fique protegido, mas é um respiro poder conversar e bater papo e fazer com que esse nosso bate-papo seja compartilhado aí, para que outras pessoas possam, de alguma forma, contribuir,
Se quiserem entrar em contato comigo para contribuir com a minha pesquisa, eu vou amar. Então, adoro trocar. Eu acho que essa rede de afetos faz parte do nosso trabalho também, essa construção, esse tecer, né, de afetos que a gente vai tecendo a cada encontro. Eu acho que faz muito parte. Então, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, muito aliviada. E tá vendo que eu estou aqui com um casaquinho, né? Sim. Esse meu casaco, estou aqui em Pernambuco. Mas como a gente não sabe mais se estamos no hemisfério norte ou no hemisfério sul, resolvi vir encasacada. É porque é um frio menos 0 grau aqui, né? Impressionante. Eu estou aqui pingando, mas disse não. Fé cênica, Carla. Você vai com esse casaco. Ô, Carla, olha, muito obrigado por você vir conversar comigo. E olha, gente, continuem aqui, venham aqui ver os vídeos que a gente, né, está sempre postando, inscreva-se no canal, continuem estudando, pesquisando e fazendo arte sempre. Muito obrigado, tchau.